Quando eu penso em sequência de animação que consegue ser divertida, visualmente absurda e ainda carregar uma crítica social no meio de tudo isso, eu sempre volto para esse filme aqui, Os Incríveis 2. E deixa eu te falar uma coisa bem sincera logo de cara. Eu fui assistir esse filme com aquela expectativa meio perigosa, sabe? Tipo, ok, será que depois de tantos anos eles vão conseguir manter a mesma magia do primeiro? Porque o primeiro filme, pra mim, não é só um desenho. É praticamente uma aula de como fazer super-herói funcionar dentro de uma família. Só que aí começa o filme, e já te joga naquele caos familiar que a gente já conhece. E isso é uma das coisas que mais gosto nessa franquia. Não tenta reinventar tudo do zero. Ele só continua a bagunça exatamente de onde parou. E mano, logo no começo, já tem aquela sensação de que o mundo dos super-heróis nesse universo ainda não se resolveu. A sociedade ainda não confia neles. O governo ainda trata como problema. E isso cria uma tensão constante que não é só pano de fundo. É praticamente um personagem invisível guiando tudo. E o mais interessante aqui é que o filme não tem pressa. Ele te deixa respirar dentro da rotina da família. A gente vê o Bob tentando lidar com os filhos, a Ellen tentando equilibrar responsabilidade e ação. E os filhos? Bom, os filhos são um caos à parte. E isso me pega muito porque não é só sobre superpoderes. É sobre família mesmo. Aquela coisa de você tentar ser funcional, mas todo mundo tem um problema diferente acontecendo ao mesmo tempo. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu acho muito inteligente nesse filme. Ele troca o foco principal de uma forma que muita gente nem percebe de primeira. No começo, você acha que o Bob vai continuar sendo o protagonista principal, como no primeiro filme. Mas aos poucos, o filme vai puxando a Ellen pra frente, e isso muda completamente o ritmo da história. E isso não é só uma escolha narrativa aleatória. Isso conversa diretamente com o tema do filme: reconhecimento, identidade e quem realmente carrega o peso das coisas quando ninguém está olhando. E quando a Ellen vira a protagonista das missões, o filme ganha uma energia diferente. Mais ágil, mais elegante, mais inteligente até em termos de ação. Eu lembro da primeira missão dela e pensei, ok, agora sim, o filme decidiu brincar sério. E tem uma coisa que eu preciso comentar aqui com calma. A animação desse filme é simplesmente absurda. Tipo, sério mesmo. Tem cenas que parecem que foram feitas para te lembrar que a animação não é só desenho bonito, é direção de cinema em nível altíssimo. A movimentação, o timing de comédia, os cortes, tudo é muito preciso. E quando a Ellen entra em ação com aquela elasticidade dela, o filme literalmente muda de energia. Parece que o ritmo acelera junto com ela. Mas ao mesmo tempo, o filme não esquece do outro lado da história. O Bob tentando ser pai em tempo integral. E aqui eu vou ser bem honesto contigo. Essas partes me pegaram mais do que eu esperava. Porque ele não é um pai perfeito tentando ser engraçado. Ele é um cara claramente perdido tentando não destruir a casa enquanto cuida dos filhos com poderes que ele nem sempre entende direito. E isso cria situações que são tanto engraçadas quanto meio caóticas. A Violet tentando lidar com adolescência e vida social. O Dash sendo pura energia sem freio. E o bebê? Bom, o bebê é praticamente uma arma viva sem controle emocional. E o filme sabe disso. Ele usa isso para equilibrar a ação com o humor familiar de um jeito muito natural. Agora, entrando um pouco mais na parte de mundo e conflito, o filme traz de volta essa discussão sobre super-heróis serem proibidos. E aqui tem uma crítica que eu gosto bastante. O filme não coloca super-herói como herói perfeito. Ele mostra que, mesmo com boas intenções, eles causam destruição. E isso gera medo na sociedade. Isso cria um debate interessante. Até que ponto você confia em alguém que salva vidas destruindo metade da cidade no processo? E isso é o tipo de pergunta que deixa o filme mais adulto do que parece. Mas claro, isso tudo começa a ganhar forma quando surge o novo grande conflito e os novos personagens entram em cena. E é aí que a história começa a virar de verdade. E aí, o filme começa a mudar de tom de um jeito que você nem percebe na hora. Mas quando percebe, já está completamente dentro do jogo. Porque até aqui, tudo parecia meio organizado. Família tentando se ajustar, governo desconfiando dos heróis, Ellen ganhando espaço nas missões. Aquela sensação de que o mundo ainda está se reconfigurando depois do caos do primeiro filme.
Só que aí entra a peça que vira tudo de cabeça para baixo. O surgimento desse novo plano de reabilitação dos super-heróis. E mano, isso aqui é uma das partes mais interessantes de Os Incríveis 2, porque o filme para de ser só ação de super-herói e começa a flertar com manipulação, mídia e controle de narrativa. E eu gosto muito disso porque não é óbvio. Não é tipo, vilão aparece e quer destruir o mundo. É mais sutil, mais inteligente. O mundo precisa de heróis de volta, mas não confia neles. E aí aparece a proposta: trazer os super-heróis de volta à sociedade, mas com regras, controle e uma imagem pública bem controlada. Só que é claro, nada disso é tão limpo quanto parece. E nesse ponto, o filme começa a brincar com uma coisa que eu acho muito atual. Quem controla a imagem pública controla a opinião das pessoas. Enquanto isso, a Ellen vai sendo empurrada cada vez mais para frente como a cara dos heróis. E isso cria uma dinâmica bem interessante, porque o Bob fica para trás, mas não de um jeito heróico. Ele fica para trás meio perdido mesmo. E isso é importante porque o filme não tenta romantizar tudo. Ele mostra ele literalmente lutando com tarefas simples em casa, enquanto a esposa dele salva o mundo. E isso mexe com o ego dele. Não de forma exagerada, mas naquelas pequenas expressões, sabe? Na frustração silenciosa. E isso é muito humano. Agora, do outro lado, a Ellen começa a trabalhar em missões que parecem perfeitas demais. Tudo muito limpo, muito controlado, muito performático. E aqui eu tive uma sensação estranha assistindo. Parecia mais uma apresentação do que uma missão real. E isso já acende um alerta no espectador. Porque quando tudo parece perfeito demais nesse tipo de história, geralmente não é. E é nesse contexto que começam as primeiras pistas de que alguém está manipulando tudo por trás. Mas o filme não joga isso na sua cara ainda. Ele vai deixando migalhas, pequenas inconsistências, coisas que não encaixam totalmente. E isso é uma escolha narrativa muito boa, porque te mantém curioso sem te tirar da experiência. Enquanto isso, a Ellen vai ficando cada vez mais confiante nas missões. E isso cria um contraste com o Bob, que está cada vez mais fora de ação e mais preso na rotina doméstica. E aqui eu preciso falar uma coisa pessoal. Essa inversão de papéis é uma das coisas mais inteligentes desse filme. Porque não é só, ela é forte, ele fica em casa. É sobre identidade, sobre como cada um reage quando não está no papel que acha que deveria estar. E isso vai acumulando tensão interna nos dois personagens. Agora, enquanto tudo isso acontece, o filme também vai introduzindo a ideia de novas tecnologias sendo usadas para ajudar os heróis. E isso é onde começa a ficar realmente interessante, porque tecnologia aqui não é neutra. Ela não é só ferramenta, ela vira controle. E quando o controle entra na história de super-herói, você já sabe, alguém está sendo manipulado. E o mais legal é que o filme não te conta isso diretamente. Ele te deixa desconfiado, e essa desconfiança vai crescendo junto com você. Tem uma cena específica que me marcou muito nessa parte inicial, quando a Ellen está em missão e tudo parece estar sob controle. Mas o jeito que a câmera e o ritmo da cena são montados dá uma sensação estranha. Tipo, isso aqui tá perfeito demais para ser verdade. E é exatamente essa sensação que o filme quer te dar. Enquanto isso, o Bob vai tendo pequenos momentos com os filhos, que apesar de parecerem leves, carregam um peso emocional enorme, porque ele está tentando ser suficiente, mas ele sente que não está sendo. E isso começa a corroer ele por dentro. E isso não é dito em diálogo direto. É comportamento, é silêncio, é reação pequena. E isso, na minha opinião, é o tipo de escrita visual que muita gente nem percebe conscientemente, mas sente. E é por isso que esse filme funciona tão bem. Ele não depende de explicação, ele depende de experiência. E quando você junta tudo isso, Helen no auge das missões, Bob em crise pessoal e um sistema de heróis controlados surgindo, você começa a sentir que tem alguma coisa muito errada sendo construída por trás das cortinas. E é aqui que o filme começa a preparar o terreno para o verdadeiro conflito, porque até agora, tudo ainda parece organizado. Mas isso vai começar a desmoronar muito rápido. E é aqui que o filme começa a apertar de verdade o parafuso da tensão, sem precisar gritar,
sem precisar acelerar tudo de uma vez. Ele só muda o ar. Você começa a sentir que algo tá errado em Os Incríveis 2, mas ainda não consegue apontar exatamente o quê. E isso é muito bem feito, porque enquanto a Ellen continua sendo tratada como a grande esperança dos super-heróis na mídia, tudo ao redor dela começa a parecer cada vez mais artificial. As missões são impecáveis demais, os resultados são rápidos demais e, principalmente, tudo é registrado, filmado, editado e mostrado como espetáculo. E isso aqui já me chamou a atenção logo de cara, porque não parece uma missão de super-herói. Parece um produto. E quando você começa a ver isso, não tem mais como desver. Ao mesmo tempo, o Bob continua tentando segurar as pontas em casa, mas agora já não é só pai perdido em tarefas domésticas. Tem um peso emocional crescendo nele. É como se ele estivesse ficando invisível dentro da própria história dele. E isso é cruel de um jeito bem real, porque ele não perdeu os poderes. Ele perdeu o lugar. E isso mexe muito com a autoestima dele. E enquanto isso tudo acontece, a Ellen começa a se destacar ainda mais nas missões, especialmente com aquela nova fase de combate mais ágil e estratégica. E eu vou te falar, a animação nessas cenas dela é absurda. Tudo flui com uma leveza que contrasta muito com o peso emocional que o resto da história tá carregando. Mas aí entra um detalhe importante. Ela começa a perceber pequenas coisas estranhas. Não de forma óbvia, mas tipo inconsistências. Coisas que não batem. E o filme é inteligente aqui, porque não transforma isso em descoberta imediata. Ele faz isso virar dúvida. E dúvida é muito mais poderosa do que certeza numa história assim. Enquanto isso, o Bob começa a ter aqueles momentos de frustração silenciosa que vão acumulando. Ele tenta ser útil, tenta ser presente, tenta se convencer de que tá tudo bem, mas não tá. E isso vai ficando cada vez mais visível, principalmente nas interações com os filhos. A Violet, por exemplo, tá passando por uma fase em que ela quer normalidade, quer ser invisível no sentido social, quer viver sem o peso de ser diferente. E isso cria uma tensão emocional dentro da família inteira, porque todo mundo ali tá lidando com identidade de um jeito diferente, e ninguém tá exatamente no mesmo ritmo. Agora, tem um ponto muito importante nessa parte do filme, a introdução mais clara da tecnologia de controle mental. E aqui o filme começa a virar de chave, porque até então a gente tinha manipulação de imagem, mídia, narrativa, mas agora entra controle direto. E isso muda completamente o jogo, porque deixa de ser as pessoas estão sendo enganadas e passa a ser as pessoas estão sendo controladas. E isso aumenta muito o nível de ameaça. E o mais interessante é como isso é revelado aos poucos, sem explicação expositiva longa. O filme confia no espectador. Ele deixa você juntar as peças. E quando você junta, a sensação é bem mais forte do que se alguém simplesmente te explicasse tudo. E nesse ponto, a Ellen começa a ficar mais próxima da verdade, mas ainda não completamente. Ela tá vendo os sinais, mas ainda não entende o tamanho do problema. E isso cria uma tensão muito boa, porque você sabe que ela tá chegando perto de algo perigoso, mas ela ainda não sabe disso. Enquanto isso, o Bob começa a se mover de forma mais ativa dentro da casa, tentando recuperar algum tipo de controle da situação familiar. Mas até isso parece meio fora de lugar para ele. Como se ele estivesse sempre um passo atrás de tudo. E isso vai pesando. Agora, o filme começa a construir uma sensação muito específica aqui. Dupla realidade. De um lado, o mundo público dos heróis sendo reintroduzidos como algo seguro e controlado. Do outro, uma realidade escondida onde as coisas estão sendo manipuladas. E essas duas camadas começam a se aproximar perigosamente. E você sente isso como espectador, mesmo sem todas as respostas ainda. E é aqui que a história começa a preparar o terreno para a virada mais importante do filme. Porque até agora, tudo ainda parece reversível, mas isso vai mudar muito rápido. Aqui o filme começa a ficar sério de um jeito diferente. Não é mais só tensão escondida. Agora é aquele tipo de sensação de, ok, isso aqui saiu do controle e ninguém percebeu ainda. E é justamente nesse ponto que Os Incríveis 2 começa a mostrar que toda aquela estrutura bonita de retorno dos super-heróis não era tão sólida quanto parecia. A Ellen,
que até então estava sendo tratada como a grande vitrine desse novo projeto, começa a se aproximar mais da verdade sem nem perceber completamente. E isso é o mais interessante. Ela não descobre tudo de uma vez. Ela vai esbarrando nas coisas. Pequenos sinais, pequenos erros, coisas que não deveriam acontecer dentro de um sistema perfeito. E quando você começa a juntar esses detalhes junto com ela, a sensação é bem clara. Tem algo muito errado acontecendo por trás dessa reabilitação dos heróis. Ao mesmo tempo, o Bob continua naquela rotina doméstica que já não é só cômica. Agora tem um tom meio melancólico, porque ele não tá só ajudando em casa. Ele tá tentando se convencer de que ainda tem importância ali, e isso vai corroendo ele aos poucos. Tem momentos em que ele claramente não sabe mais qual é o lugar dele nesse mundo, e isso pesa mais do que qualquer vilão físico. Enquanto isso, os filhos continuam sendo uma parte essencial desse caos emocional. A Violet ainda lidando com identidade e invisibilidade social. O Dash cheio de energia, mas sem noção de limites. E tudo isso dentro de uma casa onde os adultos também estão emocionalmente deslocados. É como se ninguém ali estivesse exatamente onde deveria estar. E isso cria uma tensão familiar que corre paralela à trama principal. Agora, voltando para Ellen, as missões começam a ficar mais estranhas. Não em termos de ação, porque visualmente tudo continua impecável, mas em termos de controle. Tudo parece muito guiado, muito direcionado, como se alguém estivesse puxando os fios sem aparecer em cena, e isso começa a incomodar ela. Só que ainda não o suficiente para ela parar tudo, e esse detalhe é importante, porque o filme não transforma a Ellen em alguém impulsiva. Ela é racional, ela observa, ela analisa, e isso faz com que a descoberta dela seja mais lenta, mas também mais crível. E enquanto isso acontece, o filme começa a aumentar a presença de elementos tecnológicos que parecem ajudar os heróis, mas na prática estão limitando eles. E aqui entra uma das ideias mais fortes do filme: controle disfarçado de suporte. Tudo parece feito para facilitar, mas na verdade está reduzindo a autonomia. E isso é assustador quando você percebe. Ao mesmo tempo, o Bob começa a sentir uma frustração crescente, porque ele não consegue acompanhar o que está acontecendo do lado de fora. Ele está preso no micro, enquanto o macro está desmoronando, e isso cria uma separação emocional muito forte entre ele e a Ellen, porque eles estão vivendo realidades completamente diferentes, e o filme mostra isso sem precisar de diálogo explicativo. É comportamento, é distância, é silêncio. Agora, tem um ponto que começa a ficar mais evidente aqui. A ideia de que alguém está manipulando super-heróis diretamente através de tecnologia. E isso muda completamente o nível da ameaça. Porque não é mais sobre opinião pública, não é mais sobre governo, é sobre controle direto de ação. E isso significa que qualquer herói pode virar uma arma sem nem perceber. E isso deixa tudo mais instável. E o mais interessante é que o filme ainda não revela tudo completamente. Ele continua deixando você desconfortável, mas sem confirmação total. E isso é muito inteligente, porque mantém você preso na dúvida junto com a Ellen. Enquanto isso, o Bob começa a ter pequenos momentos de tentativa de conexão com a família, mas sempre com aquele sentimento de deslocamento. Como se ele estivesse tentando alcançar algo que já está um passo à frente dele o tempo todo. E isso vai acumulando frustração emocional. Agora, o filme começa a construir uma sensação muito clara aqui: isolamento. Cada personagem está isolado dentro da própria função. A Ellen no papel de heroína pública, o Bob no papel de cuidador doméstico, os filhos tentando existir dentro desse caos. E ninguém consegue realmente alcançar o outro completamente. E isso vai preparando o terreno para a ruptura maior que está chegando. Porque até agora, ainda existe a ilusão de controle. Mas essa ilusão vai começar a quebrar muito rápido. Porque até agora, em Os Incríveis 2, tudo estava naquele equilíbrio estranho entre parece seguro e tem alguma coisa muito errada aqui. Só que agora, esse equilíbrio começa a quebrar. A Ellen começa a chegar mais perto do núcleo desse projeto de reabilitação dos super-heróis. E quanto mais ela avança, mais claro fica que aquilo não é exatamente um resgate dos heróis, e sim um sistema muito bem construído de controle.
E o mais interessante é que o filme não transforma isso em uma revelação explosiva imediata. Ele vai desmontando aos poucos, como se estivesse puxando fio por fio de uma mentira bem costurada. Enquanto isso, o Bob continua preso na rotina doméstica, mas agora já não é só sobre frustração leve ou humor de situação. Tem uma sensação mais pesada nele, como se ele estivesse ficando cada vez mais distante da própria identidade. E isso é muito forte, porque ele não perdeu nada fisicamente, mas emocionalmente ele começa a se sentir irrelevante. E isso mexe com ele de um jeito silencioso, sem explosão, sem discurso, só desgaste. E esse desgaste vai aparecendo nas pequenas interações com os filhos, principalmente quando ele tenta impor alguma ordem e percebe que não tem o mesmo impacto que teria antes. A casa virou um lugar onde ele está presente, mas não necessariamente no controle, e isso vai corroendo ele aos poucos. Enquanto isso, a Ellen finalmente começa a ver coisas que não dá mais para ignorar. E aqui, o filme faz algo muito bom. Ele não transforma ela em alguém ingênuo que não percebe nada. Ela percebe. Ela só ainda não sabe o tamanho daquilo. E isso é muito mais interessante narrativamente, porque cria aquela sensação de ela tá chegando perto demais de algo perigoso. E quanto mais perto ela chega, mais isolada ela fica dentro daquele sistema. As missões continuam sendo apresentadas como sucesso absoluto na mídia, mas fora da superfície, existe uma sensação constante de artificialidade, como se tudo estivesse sendo guiado para um resultado específico. E isso começa a incomodar ela profundamente. Agora entra um ponto crucial. A tecnologia de controle que antes era só suspeita começa a ganhar forma mais concreta. E aqui o filme muda um pouco o tom, porque não é mais teoria, é prática. E isso transforma completamente a ameaça. Não é mais manipulação de opinião, é manipulação de ação. E isso é muito mais perigoso, porque significa que alguém pode literalmente transformar heróis em instrumentos sem consentimento real. E isso tira qualquer sensação de segurança do sistema inteiro. Enquanto isso, o Bob começa a ter um pequeno momento de avanço dentro da história familiar, tentando reconectar com os filhos de forma mais ativa. Mas até esses momentos vêm com um gosto estranho, porque ele ainda sente que está atrasado em relação ao mundo que está acontecendo lá fora. E esse contraste fica cada vez mais forte. De um lado, a Ellen lidando com um sistema cada vez mais suspeito. Do outro, o Bob tentando manter uma estrutura doméstica que já não responde da mesma forma. E no meio disso tudo, os filhos tentando existir dentro de duas realidades diferentes ao mesmo tempo. E isso cria uma sensação de fragmentação emocional muito bem construída pelo filme. Agora, uma coisa que eu preciso destacar aqui é como o filme usa a mídia dentro da própria narrativa. Tudo que a Ellen faz é transformado em espetáculo. E isso cria uma camada adicional de distorção da realidade, porque o público dentro do filme não vê o que realmente acontece, vê uma versão editada e controlada dos eventos. E isso reforça ainda mais a ideia de manipulação. E aqui começa a crescer uma dúvida muito importante. Se tudo que a gente vê como sucesso é controlado, então o que está sendo escondido? E essa dúvida começa a corroer o espectador junto com a personagem. Enquanto isso, o sistema de controle vai ficando mais presente, mais sofisticado e mais silencioso. Ele não precisa mais se impor. Ele só precisa funcionar. E quando algo funciona demais nesse tipo de história, geralmente não é natural. E é exatamente nesse ponto que o filme começa a preparar uma virada mais agressiva. Porque até aqui ainda existia espaço para dúvida, mas isso vai mudar. Porque até agora, em Os Incríveis 2, a gente estava naquele jogo psicológico. Suspeita, dúvida, pequenos sinais estranhos, tudo ainda meio controlado. Mas a partir desse ponto, o controle começa a quebrar de verdade. A Ellen finalmente começa a juntar as peças de forma mais clara, e não é mais aquela sensação de tem algo errado. Agora é, ok, isso aqui foi planejado para ser errado desde o começo. E isso muda tudo. As missões que pareciam limpas e seguras começam a mostrar rachaduras mais evidentes. Situações que deveriam ser simples começam a fugir do padrão, como se alguém estivesse forçando os eventos a seguir um roteiro invisível. E o mais assustador é que isso não parece caos aleatório.
parece direção, como se tudo estivesse sendo encenado. Enquanto isso, o Bob continua naquela linha de frente doméstica. Mas agora, o tom já não é só frustração pessoal. Tem um tipo de solidão mais profunda crescendo nele. Ele começa a perceber que não é só que ele está fora das missões, é que ele está fora da narrativa principal do mundo. E isso pesa mais do que qualquer luta, porque um herói sem missão vira só alguém esperando. E o filme trabalha isso muito bem sem precisar verbalizar demais. Agora, enquanto essas duas linhas emocionais vão se afastando e se aproximando ao mesmo tempo, os filhos continuam sendo um espelho do caos interno da família. A Violet ainda lidando com identidade e invisibilidade social, o Dash preso entre energia e impulsividade, e o bebê, que continua sendo um fator imprevisível dentro de qualquer situação. E isso tudo cria uma dinâmica muito interessante. Ninguém ali está emocionalmente alinhado. E isso reflete diretamente na estrutura da história. Agora entra um ponto que começa a deixar tudo mais claro. A manipulação através de tecnologia não é só uma possibilidade, ela já está acontecendo de forma ativa. E o filme começa a mostrar isso de maneira mais direta. Os heróis não estão agindo totalmente por conta própria. Existe uma interferência constante, uma espécie de controle invisível guiando ações e decisões. E isso muda completamente o nível da ameaça, porque não é mais sobre engano, é sobre comando. E quando você entende isso junto com a Ellen, a sensação é de desconforto crescente, porque significa que qualquer missão anterior pode não ter sido realmente decisão dela. Enquanto isso, o Bob começa a ter pequenos momentos de tentativa de reconexão emocional com a família, mas tudo parece deslocado, como se ele estivesse tentando encaixar algo antigo em uma realidade que já mudou. E isso cria uma frustração silenciosa muito forte. Agora, o filme começa a trabalhar uma ideia muito importante aqui: perda de autonomia. E isso não é só sobre heróis, é sobre identidade. Se alguém pode controlar suas ações sem você perceber, o que sobra de você? E essa pergunta começa a se formar no subtexto da história. Enquanto isso, a Ellen começa a ficar cada vez mais isolada dentro do próprio sistema que ela está ajudando a promover. Porque quanto mais ela avança, menos ela pode confiar no que vê ao redor. E isso é uma das formas mais eficazes de tensão narrativa: isolamento dentro do progresso. Você está avançando, mas ficando mais sozinho. E o filme começa a usar isso de forma bem consistente. Agora, um detalhe importante. A mídia dentro do filme continua reforçando uma versão idealizada dos eventos. Tudo parece sucesso, tudo parece progresso, mas o que a gente vê como espectador não bate com essa narrativa. E isso cria uma camada de desconfiança dupla, dentro da história e fora dela. E essa divergência começa a ficar cada vez mais insustentável. Enquanto isso, o Bob começa a perceber que talvez ele não seja só fora da ação. Talvez ele seja necessário de um jeito que ainda não ficou claro. Mas ele ainda não tem acesso a essa virada. Ele ainda está preso na tentativa de entender o próprio lugar. E isso mantém ele numa posição emocional muito vulnerável. Agora, o filme começa a preparar o terreno para uma revelação maior, porque até aqui ainda existe uma ilusão de que alguém está tentando corrigir o sistema, mas essa ilusão está prestes a quebrar. Agora sim, o filme entra naquela fase em que você para de suspeitar e começa a entender que existe um plano muito mais sujo acontecendo por trás de tudo. Em Os Incríveis 2, esse é o momento em que as peças começam a encaixar de um jeito que não é confortável. Porque quanto mais sentido faz, mais errado parece. A Helen já não está só desconfiando. Ela está praticamente cercada de evidências de que o sistema inteiro de reabilitação dos super-heróis não é o que foi vendido para ela, nem para a sociedade. E o mais interessante aqui é como o filme trabalha a sensação de isolamento dela. Porque mesmo estando no centro das missões, mesmo sendo a cara pública desse retorno dos heróis, ela começa a se sentir completamente sozinha dentro do próprio trabalho. Ninguém parece ver o que ela começa a enxergar. Ou pior, parece que ninguém quer ver. E isso aumenta muito a tensão. Enquanto isso, o Bob continua preso naquela realidade doméstica, que já não é mais só rotina, virou quase uma bolha emocional. Ele tenta se manter útil,
tenta se convencer de que está contribuindo, mas cada dia parece reforçar a sensação de que ele está ficando fora de algo maior. E isso começa a afetar até o jeito como ele interage com os filhos. Não de forma explosiva, mas com pequenos momentos de frustração, de dúvida, de insegurança. E isso é importante porque o filme não transforma ele em caricatura. Ele continua sendo um herói, só que fora do palco. Agora, enquanto essas duas linhas continuam se afastando emocionalmente, o filme começa a revelar com mais clareza o elemento central da manipulação: o controle direto através de tecnologia. E aqui não é mais subtexto, é estrutura. A ideia de que os heróis estão sendo guiados, ativados e até neutralizados por um sistema externo começa a ficar evidente. E isso muda completamente a natureza do conflito, porque agora não existe mais liberdade de ação, existe execução de comando. E isso é assustador dentro desse universo. Enquanto isso, a Ellen começa a perceber que algumas missões que pareciam vitórias perfeitas podem não ter sido vitórias reais. E esse tipo de dúvida é muito mais perigoso do que qualquer inimigo físico, porque ela começa a questionar não só o sistema, mas as próprias ações dela dentro dele. E isso cria uma crise interna muito forte. Agora o filme começa a brincar com uma ideia bem importante: percepção versus realidade. Para a mídia dentro do filme, tudo está funcionando. Os heróis estão voltando. A confiança está sendo restaurada. Mas para quem está vendo os bastidores, a realidade é completamente diferente. E essa diferença entre narrativa pública e verdade privada começa a ficar cada vez mais insustentável. Enquanto isso, o Bob começa a ter pequenos momentos de reflexão mais profundos sobre o papel dele na família e no mundo. E aqui existe uma coisa muito interessante acontecendo. Ele não está sendo descartado, ele está sendo reposicionado. Mas ele ainda não entende isso. E essa falta de compreensão mantém ele num estado constante de tensão emocional. Agora, o filme começa a preparar uma virada importante, porque até aqui ainda existia a sensação de que alguém poderia estar controlando tudo para o bem maior. Mas essa ideia começa a ruir, e quando ela ruir completamente, o verdadeiro conflito vai aparecer sem máscara. E é exatamente isso que começa a se formar agora: a transição entre suspeita e revelação. O sistema não é falho, ele é intencional. Aqui, o filme finalmente para de brincar com sutileza e começa a escancarar o que estava sendo construído desde o começo. Em Os Incríveis 2, esse é o ponto em que você entende que não existe mais, talvez seja coincidência. Tudo o que parecia estranho agora começa a formar um padrão muito claro. A Ellen chega num nível de investigação onde as peças não só se encaixam, elas se confirmam de um jeito inquietante. E o mais interessante é que o filme não transforma isso num momento de grande explicação expositiva. Ele faz ela perceber, e a gente percebe junto. O sistema de reabilitação dos super-heróis não é só um projeto político ou social. Ele é, na prática, uma estrutura de controle muito bem planejada. E isso muda completamente o peso de tudo que veio antes. Cada missão bem-sucedida, cada aparição pública, cada vitória mostrada na mídia, começa a parecer parte de uma encenação maior. E isso cria uma sensação desconfortável, porque você começa a reavaliar tudo o que já viu até agora. Enquanto isso, o Bob continua naquela linha paralela da história, mas agora ele começa a sentir algo diferente. Não é só que ele está fora da ação, é que ele está sendo mantido fora dela. E essa diferença é importante, porque muda a sensação de escolha para controle. Ele começa a perceber sinais de que algo maior está acontecendo, mas ainda não tem acesso completo a essa informação. E isso deixa ele numa posição emocional bem vulnerável. Agora, a Ellen começa a se aproximar do núcleo do problema de verdade. E aqui o filme entra numa fase mais tensa, porque ela não está mais investigando suspeitas. Ela está praticamente dentro da estrutura que está causando tudo isso. E quanto mais perto ela chega, mais perigoso fica. O controle que antes parecia indireto começa a mostrar sua face mais direta. Heróis sendo influenciados em tempo real, ações sendo direcionadas, decisões sendo substituídas. E isso transforma completamente a natureza do conflito, porque deixa de ser sobre confiança
e passa a ser sobre autonomia. E quando um personagem perde a autonomia, ele perde a base da própria identidade. Enquanto isso, o filme continua reforçando a diferença entre o que a sociedade vê e o que realmente está acontecendo. A mídia continua vendendo a ideia de progresso, de retorno dos heróis, de segurança. Mas por trás disso, existe uma realidade muito mais instável. E essa dualidade começa a ficar insustentável. Agora, o filme começa a preparar o terreno para a virada mais agressiva da história. Porque até aqui, ainda existia uma dúvida sobre as intenções por trás do sistema. Mas essa dúvida começa a desaparecer. E o que sobra não é ambiguidade, é intenção. E isso muda tudo. Enquanto isso, o Bob começa a ter pequenos momentos de conexão emocional com os filhos, que funcionam quase como um contraste direto com o caos externo. Como se a casa fosse o único lugar ainda real dentro de uma narrativa que está sendo manipulada lá fora. Mas até isso parece frágil, porque ele ainda não entende completamente o que está acontecendo. E essa falta de compreensão mantém ele em constante atraso em relação aos eventos principais. Agora, o filme começa a caminhar para um ponto de ruptura, porque a Ellen já não está só desconfiando, ela está prestes a confrontar diretamente a origem de tudo isso. E quando isso acontecer, não vai ter mais volta. Em Os Incríveis 2, esse é o momento em que a Ellen finalmente não está mais juntando pistas. Ela está encarando a verdade de frente. E o impacto disso não é só narrativo, é emocional. Porque tudo o que parecia um novo começo para os super-heróis se revela como uma estrutura cuidadosamente montada para controlar exatamente quem eles são e o que fazem. E quando isso fica claro, o filme muda completamente de energia. A Ellen entende que não é só sobre tecnologia influenciando ações em missão. É sobre perda total de autonomia, heróis sendo ativados como ferramentas, decisões sendo tomadas por alguém invisível. E o mais assustador, isso não parece improvisado, parece planejado desde o início. Enquanto isso, o Bob continua preso naquela realidade paralela doméstica, mas agora ele começa a sentir o impacto indireto de tudo isso. Não porque ele vê tudo claramente, mas porque a instabilidade começa a vazar para a vida pessoal. E isso cria uma sensação de urgência crescente dentro dele, como se algo grande estivesse acontecendo, e ele estivesse sendo deixado para trás de propósito. E essa sensação vai ficando cada vez mais forte. Agora, o filme começa a alinhar as duas linhas narrativas de forma mais intensa, porque a Ellen já está praticamente dentro do núcleo do sistema que está sendo usado para controlar os heróis. E isso significa que ela está mais perto do perigo direto. E o filme deixa isso muito claro sem precisar exagerar. É tensão construída no detalhe. Enquanto isso, o Bob começa a sair da passividade emocional dele. Não de forma completa, mas existe uma mudança interna acontecendo. Ele começa a perceber que talvez o papel dele não seja só ficar de fora, e isso prepara ele para algo maior que ainda está por vir. Agora, entra uma das ideias mais fortes desse trecho do filme, a ilusão de progresso. Tudo dentro do sistema parece estar funcionando perfeitamente. Os heróis estão de volta. A confiança pública está crescendo. A mídia está satisfeita. Mas por baixo disso, existe uma estrutura que depende de controle absoluto para manter essa aparência. E isso torna tudo frágil, porque se o controle falhar, tudo desmorona. E é exatamente isso que começa a acontecer. A Helen começa a ver claramente que existe uma força central por trás de tudo isso. Não é acidente, não é erro, é intenção. E isso transforma completamente o conflito, porque agora existe um responsável, e isso muda o foco da história. Enquanto isso, o Bob começa a se aproximar emocionalmente dos filhos de uma forma mais forte, quase como se a instabilidade externa estivesse forçando ele a reassumir um papel mais ativo dentro da família. Mas ainda existe aquele sentimento de atraso. Ele está sempre reagindo, nunca liderando, e isso cria uma tensão interna muito forte nele. Agora, o filme começa a construir diretamente para a grande revelação e confronto, porque a Helen não está mais longe da verdade, ela está dentro dela. E quando você chega nesse ponto, só existe uma direção possível:
colapso. Em Os Incríveis 2, essa reta final não funciona como um simples vilão aparece e luta. Ela funciona mais como um colapso de tudo aquilo que parecia estável desde o começo. A Helen já não está tentando entender o sistema. Ela está reagindo a ele em tempo real. E isso muda completamente o ritmo do filme. Porque antes existia investigação, dúvida, construção de tensão. Agora existe consequência. O sistema de controle dos super-heróis finalmente mostra sua natureza completa, e o que antes parecia organização vira manipulação explícita. Heróis sendo usados como peças, movimentos sendo forçados, situações saindo do controle em escala muito maior do que qualquer um ali estava preparado para lidar. E o mais interessante é que o filme não transforma isso em uma batalha simples. Ele transforma em caos coordenado. Enquanto isso, o Bob finalmente deixa de ser apenas observador e começa a se mover de forma mais ativa dentro da história. E essa mudança dele não é só física, é emocional. Ele para de se ver como alguém fora do jogo e começa a entender que ainda faz parte daquilo tudo de um jeito importante. E isso dá um novo peso para a participação dele no final. Os filhos também entram nesse momento de forma mais direta, cada um contribuindo do jeito que consegue, mesmo ainda lidando com suas próprias inseguranças e limites. E isso mantém aquela essência da família funcionando, mesmo no meio do caos total. Agora, a grande virada do filme não é só sobre derrotar alguém. É sobre quebrar um sistema inteiro de controle que estava operando por trás de tudo. E isso faz com que o confronto final tenha uma escala diferente. Não é só luta, é libertação. E quando esse sistema começa a ruir, o filme acelera tudo de uma forma muito bem controlada, misturando ação, emoção e resolução de conflito pessoal ao mesmo tempo. A Ellen assume um papel decisivo nesse processo, e o Bob finalmente volta a se encaixar como peça ativa da família e da ação. Mas o mais importante aqui não é quem vence, é o que muda depois. Porque no fim, Os Incríveis 2 não está falando só de super-heróis, está falando de identidade, de família, de lugar no mundo, e de como cada um lida quando tudo aquilo que parecia definido começa a ser questionado. O sistema de controle cai, a sociedade precisa encarar a verdade sobre os heróis, e a família Parr finalmente volta a funcionar como equipe de verdade, não perfeita, não organizada, mas unida do jeito deles. E eu acho que esse é o ponto mais forte do filme inteiro. Não é a luta final, é a sensação de que no meio de todo o caos, eles continuam sendo uma família tentando dar certo. E isso fecha o filme com uma energia muito mais emocional do que épica. Se a gente for continuar essa conversa no mesmo nível de honestidade, dá pra dizer que Os Incríveis 2 não tenta copiar o primeiro. Ele claramente escolhe outro caminho. E isso é algo que muita gente não percebe quando compara os dois. O primeiro filme é mais sobre construção de identidade em segredo. É sobre repressão, sobre esconder quem você é, sobre nostalgia de um tempo em que ser herói era aceito sem tanta burocracia. Já esse segundo vai para outro lado. Ele fala mais sobre controle, sobre narrativa pública, sobre como o sistema tenta moldar até aquilo que deveria ser livre. E isso muda totalmente a sensação. No primeiro, o conflito é mais interno e familiar, quase íntimo o tempo todo. No segundo, o conflito se expande para algo mais social e estrutural, mas sem perder o núcleo da família Parr. E aqui é onde eu acho que o filme acerta e erra ao mesmo tempo, dependendo de como você olha. Ele acerta, porque visualmente e narrativamente ele é muito mais ambicioso. Tem mais camadas, mais ritmo, mais personagens tendo espaço para existir. Mas ele também perde um pouco daquela simplicidade emocional direta do primeiro, que batia mais rápido no coração. Porque no primeiro, você não precisava pensar tanto para sentir. No segundo, você sente, mas depois entende. E isso muda a experiência. Uma coisa que eu gosto muito, pessoalmente, é como o filme trata o Bob nesse final de jornada. Ele não volta a ser o herói principal absoluto. Ele volta a ser parte de um conjunto. E isso é simbólico, porque no começo ele estava tentando recuperar um lugar que ele achava que tinha perdido. Mas no final, ele entende que não é sobre voltar ao passado, é sobre funcionar junto no presente. E isso é uma mudança bem mais madura do que parece à primeira vista. A Ellen, por outro lado,
carrega esse arco de liderança e responsabilidade de um jeito mais técnico, mais estratégico, mas ainda emocionalmente envolvido com a família. E isso mantém o equilíbrio do filme funcionando até o final. E tem uma coisa que eu sempre acho interessante comentar. O filme nunca separa completamente ação e emoção. Até nas cenas mais caóticas, sempre existe uma camada familiar acontecendo junto. E isso é o que impede o filme de virar só espetáculo vazio. No fim das contas, o que sobra não é só a derrota de um sistema de controle, mas a reafirmação de que essa família funciona justamente porque não é perfeita. Eles erram, se atropelam, se frustram, mas continuam juntos. E isso é o que fecha a experiência de um jeito bem consistente. Se eu resumir minha visão final, não é um filme que tenta ser maior que o primeiro. Ele tenta ser diferente dele. E dependendo do que você valoriza mais, impacto emocional direto ou construção mais complexa de mundo, sua opinião pode mudar bastante. Mas uma coisa é difícil negar. Ele continua sendo uma das sequências mais interessantes dentro desse universo animado. E para fechar essa conversa de vez, eu queria deixar uma sensação final bem honesta sobre Os Incríveis 2, sem tentar romantizar demais, nem criticar por esporte. Porque esse tipo de filme funciona melhor quando você para de comparar e começa a enxergar ele pelo que ele realmente é. Uma continuação que tenta expandir um universo sem perder completamente a essência emocional da família Parr. E isso não é simples, principalmente depois de tanto tempo entre um filme e outro, com expectativa gigante do público. O que mais me pega, olhando tudo em retrospecto, é como o filme insiste em uma ideia central do começo ao fim. Ninguém ali está exatamente no lugar que acha que deveria estar. O Bob não está no papel de herói ativo que ele idealiza. A Ellen não está só como esposa ou figura de suporte. Ela vira protagonista de um sistema inteiro. Os filhos não estão só crescendo, estão tentando entender quem são dentro de um mundo que já espera coisas deles. E isso deixa tudo meio fora do eixo o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, esse desencaixe é justamente o que faz o filme funcionar. Porque ele não tenta resolver a família como se fosse um problema simples. Ele só mostra eles tentando existir dentro do caos. E isso é mais real do que parece num filme de super-herói animado. Outra coisa que eu acho importante destacar é como o filme usa a ação não só como espetáculo, mas como linguagem emocional. Cada cena grande não é só sobre ganhar ou perder, é sobre o estado interno dos personagens. Quando a Ellen está em ação, existe confiança misturada com dúvida. Quando o Bob entra em cena, existe força misturada com insegurança. E isso dá uma textura diferente para o filme. Não é só movimento, é sentimento em movimento. E talvez o ponto mais forte de tudo isso seja justamente a família, porque no fim, não importa o quanto o sistema ao redor deles tente controlar, reorganizar ou definir quem eles são. O núcleo continua sendo a conexão entre eles. Imperfeita, bagunçada, às vezes frustrante, mas real dentro daquele universo. E eu acho que é isso que faz o filme ficar na cabeça depois que termina. Não é só a história dos super-heróis voltando. É a ideia de que, mesmo quando tudo tenta te colocar em um papel específico, ainda existe espaço para você tentar se ajustar com as pessoas que importam. E fechando aqui de forma bem direta, não é um filme perfeito, mas é um filme muito consciente do que quer ser. E isso já coloca ele num lugar bem sólido dentro da animação moderna. Aqui eu vou ser bem direto contigo, no mesmo clima que a gente manteve até agora, porque depois de tudo que a gente destrinchou de Os Incríveis 2, dá pra fechar essa ideia com uma reflexão mais pé no chão mesmo. Esse tipo de continuação mais expansiva funciona, mas funciona de um jeito diferente do que muita gente espera quando pensa em sequência. Porque quando você pega um primeiro filme tão redondo quanto o original, você não tem muito espaço para repetir fórmula sem parecer redundante. Então o segundo precisa escolher. Ou ele tenta ser uma versão maior do mesmo impacto, ou ele muda o foco e aceita que vai mexer em outras coisas. E aqui ele claramente escolhe mudar o foco. Ele não tenta ser mais simples, ele tenta ser mais amplo. E isso vem com um custo e um ganho ao mesmo tempo. O ganho é que o universo cresce. Você sente que existe mais coisa acontecendo além da família, mais camadas sociais, mais discussão sobre controle, imagem pública, tecnologia e identidade.
o mundo parece mais vivo. Mas o custo é que aquela simplicidade emocional direta do primeiro filme fica mais diluída em alguns momentos, porque agora existem mais linhas narrativas competindo pela sua atenção, e isso muda o ritmo da experiência. Uma coisa que eu sempre volto a pensar é como esse filme trata a ideia de ser herói sem romantizar demais. Ele basicamente diz: ser herói não é só sobre força ou poder, é sobre contexto, responsabilidade e como o mundo reage ao que você faz. E isso encaixa perfeitamente na proposta dele de mostrar uma sociedade tentando administrar super-heróis, como se fossem recurso público. Agora, trazendo isso para o lado mais pessoal da história, o núcleo da família continua sendo o que segura tudo, porque se você tirar toda a parte de tecnologia, controle e mídia, o que sobra é uma família tentando se entender, enquanto cada um está em uma fase completamente diferente da vida. E isso é algo muito real. Pais tentando se reencontrar dentro de papéis que mudam. Filhos tentando existir sem perder identidade. E ninguém ali realmente no tempo certo, emocionalmente. Isso cria aquele caos que não é destrutivo, mas é constante. E talvez esse seja o ponto. O filme não quer te entregar uma sensação de estabilidade perfeita. Ele quer te mostrar adaptação. Agora, se eu tiver que te dar uma leitura final bem sincera como alguém que analisou isso tudo com você, esse filme não foi feito para substituir o primeiro. Ele foi feito para continuar a conversa que o primeiro começou, só que em outro nível. Menos sobre descobrir quem você é, mais sobre o que acontece quando o mundo tenta definir isso por você. E isso é uma mudança de tema bem grande. Então, no fim das contas, se você entrar esperando o mesmo impacto emocional direto do primeiro, talvez você sinta a diferença. Mas se você entrar entendendo que é outra proposta dentro do mesmo universo, ele encaixa muito melhor. E agora sim, fechando essa ideia. No fundo, o que faz esse filme funcionar não é só ação, nem vilão, nem reviravolta. É a forma como ele continua insistindo nessa família, mesmo quando tudo ao redor está tentando puxar eles para direções diferentes. E isso, querendo ou não, é o coração de tudo. Dando esse último passo para fechar de vez a nossa conversa, dá para olhar para Os Incríveis 2 com um pouco mais de distanciamento e perceber uma coisa bem interessante. Esse filme não quer ser só uma continuação, ele quer ser uma recontextualização do que significa ser herói dentro daquela família. E isso muda bastante a forma como você lembra dele depois. Porque quando você assiste pela primeira vez, você foca muito na ação, nas missões da Ellen, no Bob tentando se encontrar em casa, no mistério do controle dos heróis. Tudo isso chama a atenção na superfície. Mas quando você junta tudo com calma, o que fica não é só a história de um vilão ou de um sistema sendo derrubado. O que fica é a ideia de que cada personagem está tentando recuperar um tipo de equilíbrio que nunca foi totalmente estável. E isso é muito humano. O Bob não volta ao mesmo lugar de antes, porque esse lugar nunca foi realmente sustentável. A Helen não assume o controle, como uma vitória simples, porque liderança ali vem com peso e responsabilidade constante. E os filhos não voltam a ser apenas crianças vivendo aventuras. Eles continuam crescendo dentro de um mundo que já espera coisas deles. E isso é o tipo de continuidade que o filme tenta construir. Nada volta exatamente ao normal, porque o normal já foi quebrado desde o começo. Outra coisa que eu acho importante reforçar é como o filme usa o contraste entre público e privado o tempo inteiro. O que o mundo vê dos heróis não é o que a família vive dentro de casa. E essa diferença cria uma tensão constante que não depende só de ação, mas de percepção. Você começa a entender que nesse universo, imagem importa tanto quanto poder. E isso deixa tudo mais complexo do que um simples bem contra mal. Agora, se eu olhar para a experiência completa do filme como um todo, eu diria que ele funciona melhor quando você não tenta forçar ele a repetir a emoção do primeiro. Ele brilha mais quando você aceita que ele está explorando outra fase da mesma história. Uma fase mais madura, mais fragmentada, mais sobre sistemas e menos sobre descoberta inicial. E isso pode dividir opiniões, mas também é o que impede o filme de ser só uma repetição confortável. E talvez esse seja o ponto final mais justo aqui.
Não é um filme que tenta te impressionar só pelo impacto imediato, mas sim pela forma como ele reorganiza o que você já conhecia. E quando você sai dele e olha para trás, você percebe que a família Parr não mudou só porque enfrentou um novo inimigo. Eles mudaram porque o mundo ao redor deles mudou junto. E isso, no fim das contas, é o que mantém a história viva, mesmo depois que os créditos sobem. Fechando isso aqui de uma vez, sem tentar estender mais do que precisa, porque a ideia já tá bem clara depois de tudo que a gente destrinchou de Os Incríveis 2. No fim, o que esse filme faz é te lembrar que continuação boa não é necessariamente a que repete a emoção do primeiro, mas a que aceita que o tempo passou, tanto dentro da história quanto fora dela. E isso muda tudo. A família Parr não está mais naquela fase de descoberta do mundo dos heróis. Eles já estão dentro dele há tempo suficiente para sentir desgaste, conflito interno, mudança de papel e até perda de identidade em certos momentos. O Bob não é mais só o cara tentando reviver os dias de glória. Ele vira alguém lidando com o fato de que a vida real exige presença, não só poder. A Ellen não é mais apoio. Ela vira eixo central de decisão, mas isso vem com pressão constante, não com vitória simples. E os filhos deixam de ser coadjuvantes fofos com poderes, e passam a ser personagens que também estão tentando entender quem vão ser dentro desse caos. E isso, querendo ou não, é uma evolução natural da história, mas também é o que tira aquele impacto mais direto no peito que o primeiro filme tinha, porque agora tudo é mais distribuído, mais espalhado emocionalmente. E aqui é onde cada pessoa vai reagir diferente. Tem gente que prefere a intensidade emocional concentrada. Tem gente que prefere esse tipo de expansão, onde o universo cresce e ninguém fica parado no mesmo lugar. E nenhum dos dois está errado. O que dá para dizer com mais segurança é que esse filme entende exatamente o que está fazendo. Ele não tenta fingir que é o primeiro filme de novo. Ele não tenta resetar emoção. Ele continua uma história que já tinha consequência antes mesmo de começar. E isso, no final, é o que faz ele valer a experiência. Porque mesmo com todas as diferenças de ritmo, foco e estrutura, ele ainda gira em torno da mesma coisa. Uma família tentando funcionar num mundo que nunca fica simples. E isso é o que segura tudo. Beleza. Fechando essa sequência no estilo final mesmo, sem alongar desnecessariamente. Depois de olhar tudo com calma em Os Incríveis 2, o ponto mais importante que fica não é sobre quem é o vilão, ou qual foi a grande reviravolta. Isso tudo é camada superficial. O que realmente sustenta o filme é a ideia de que ninguém naquela família está mais vivendo um papel fixo. E isso é o que mais diferencia ele do primeiro. No começo da franquia, cada um tinha uma função meio definida. O Bob como força, a Ellen como equilíbrio, os filhos como extensão do caos familiar. Só que aqui tudo isso se mistura. O Bob perde a centralidade dele, mas ganha humanidade. A Ellen ganha protagonismo, mas também peso emocional constante. E os filhos deixam de ser só parte da família e começam a existir como indivíduos tentando se encaixar em um mundo que já está mudando rápido demais. E isso deixa tudo menos organizado e mais real. Outra coisa que fica muito clara no final dessa análise é como o filme trabalha a ideia de controle de forma bem moderna. Não é só controle físico ou tecnológico, é controle de narrativa, de percepção, de imagem pública. E isso faz com que o conflito pareça maior do que simplesmente bem contra mal, porque envolve a forma como a sociedade enxerga os próprios heróis. E isso é uma leitura bem atual, inclusive. Mas o mais importante de tudo isso é que, apesar de toda essa complexidade, o filme nunca abandona completamente o núcleo emocional. Ele sempre volta para a família, sempre volta para a ideia de conexão, mesmo quando tudo ao redor está instável. E isso é o que impede a história de virar só um comentário social frio, porque no fim, não importa o quanto o mundo tente organizar, controlar ou redefinir esses personagens, eles continuam sendo uma família tentando dar certo do jeito deles. E isso é o fechamento mais honesto possível. Então, se eu tiver que resumir essa experiência inteira contigo depois de tantos blocos, esse não é um filme sobre estabilidade, é um filme sobre adaptação constante. E sobre como, mesmo quando tudo muda de lugar, ainda existe algo que tenta se manter unido no meio disso.
E é isso que faz ele funcionar até hoje. E fechando isso de vez, sem mais voltas desnecessárias. Depois de tudo que a gente destrinchou em Os Incríveis 2, a resposta mais honesta é que essa família nunca funciona de verdade na estabilidade total. E talvez esse seja exatamente o ponto. Porque o charme da família Parr não vem de estar tudo no lugar certo, com cada um cumprindo sua função perfeitamente. Isso até existe por alguns momentos no filme, mas não é ali que a história brilha. Ela brilha no meio do desequilíbrio. Quando o Bob está tentando entender onde se encaixa. Quando a Ellen está carregando responsabilidade demais ao mesmo tempo. Quando os filhos estão crescendo rápido demais para qualquer estrutura acompanhar. E isso cria uma dinâmica que não é confortável, mas é viva. Se você coloca eles numa versão organizada e estável, parece que falta energia na narrativa. Não porque estabilidade é ruim, mas porque essa família foi escrita para existir no movimento, na adaptação constante, na tentativa e erro. E isso é bem mais interessante do que uma perfeição fixa. No fundo, o filme entende isso melhor do que muita gente percebe na primeira assistida. Ele não tenta resolver a família. Ele tenta mostrar como eles funcionam mesmo quando nada está totalmente resolvido. E isso conversa diretamente com a ideia central que percorre toda a história. Identidade não é algo fixo. É algo que se ajusta conforme o contexto muda. E cada membro da família representa isso de um jeito diferente. O Bob ajustando o ego e o papel dele no mundo. A Ellen lidando com liderança e exposição. Os filhos tentando não se perder enquanto tudo muda ao redor. E quando você junta tudo isso, o caos deixa de ser problema e vira estrutura. Não uma estrutura perfeita, mas uma estrutura real. E talvez seja por isso que, mesmo com todas as diferenças em relação ao primeiro filme, essa continuação ainda funciona. Porque ela não tenta congelar os personagens no tempo. Ela deixa eles se moverem. E no final, isso é o que faz essa história continuar interessante. Mesmo depois de tantos anos e tantas reviravoltas. Vou fechar isso de um jeito bem direto contigo, porque depois de 17 partes sobre Os Incríveis 2, a resposta já está praticamente implícita no próprio filme. Se essa família tivesse que parar no tempo e ficar fixa em alguma fase, a fase mais interessante não seria nem o auge de ação, nem o caos total. Seria exatamente o momento intermediário. Quando eles ainda estão tentando se entender, mas já não são os mesmos do começo. Porque é ali que tudo fica mais humano. O Bob ainda cheio de ego ferido, tentando provar valor. A Ellen já assumindo responsabilidades grandes demais, mas ainda lidando com dúvidas internas. E os filhos começando a sair da infância protegida, para uma realidade onde identidade e poder começam a pesar de verdade. Essa fase funciona melhor porque ela não tem respostas fechadas. Ela tem movimento. E essa é a essência da família Parr. Eles nunca são uma fotografia perfeita. Eles são sempre um processo. Quando você congela eles na estabilidade, você perde justamente o que torna essa história interessante. A adaptação constante ao mundo e entre eles mesmos. E se você congela no caos total, também perde, porque vira só conflito sem evolução emocional clara. Então, o ponto mais forte sempre vai estar no meio, onde ainda existe bagunça, mas também existe crescimento acontecendo ao mesmo tempo. E talvez seja por isso que Os Incríveis 2 funciona como continuação. Ele não tenta encerrar essa dinâmica, ele só mostra mais uma fase dela. Agora, fechando isso de verdade. Se essa história continuasse hoje num terceiro filme, você gostaria que eles envelhecessem junto com o mundo, mais maduros e mais sérios? Ou acha que a franquia deveria manter essa energia mais leve e familiar que ela sempre teve? Fechando essa ideia de vez dentro desse universo de Os Incríveis 2 e pensando já num "e se isso continuasse?", a escolha mais interessante para um possível terceiro filme seria envelhecer junto com os personagens, mas sem perder completamente essa leveza familiar que sempre foi o coração da franquia. Porque se você só deixa mais sério, mais pesado, mais adulto, você corre o risco de perder justamente o charme que faz essa família funcionar. O caos cotidiano deles misturado com superpoderes. Mas se você fica preso demais na leveza e não evolui nada, a história começa a parecer repetição.
Então, o ponto ideal estaria no meio de novo. Crescimento emocional real, mas mantendo a identidade divertida. Imagina o Bob lidando com o fato de que não é mais só sobre força física, mas sobre aceitar limites com o tempo. A Ellen talvez mais consolidada como líder, mas ainda carregando decisões difíceis que não têm resposta perfeita. E os filhos em um ponto onde já não são crianças em treinamento, mas jovens adultos lidando com o peso real de herdar esse tipo de responsabilidade. Isso daria um tom naturalmente mais maduro, mas ainda dentro da dinâmica familiar que sempre definiu a franquia. E isso conversa direto com o que o segundo filme já começou a fazer, mostrar que eles não são estáticos, eles mudam com o mundo ao redor. No fim, o que mantém essa história relevante não é o nível de destruição ou o tamanho do vilão, mas a forma como essa família tenta continuar funcionando, mesmo quando tudo muda de fase ao redor deles. E isso é o que faz essa franquia ser mais sobre pessoas do que sobre super-heróis. Agora, fechando isso de verdade, se você fosse dirigir um terceiro filme hoje, você puxaria mais pro lado história de família com ação leve ou mais pro lado universo maior com conflito global pesado e mais complexo? Fechando essa sequência de vez, sem tentar esticar mais do que precisa dentro de Os Incríveis 2, a escolha mais honesta como criador seria equilibrar os dois lados, mas com prioridade absoluta na história de família. Porque o que faz essa franquia funcionar nunca foi só o nível do perigo ou o tamanho do conflito global. Isso é só cenário. O que segura tudo mesmo é a dinâmica entre eles. Se você vai pro lado só leve e familiar, você corre o risco de simplificar demais e perder impacto. Se você vai só pro lado conflito global pesado e complexo, você pode acabar transformando algo que era emocional em algo distante. Então, o ponto mais forte seria um conflito grande o suficiente para testar a família, mas íntimo o suficiente para continuar sendo sobre eles. Tipo, o mundo pode estar em risco, mas a verdadeira história ainda é sobre como eles funcionam, ou não funcionam, dentro disso. O Bob aprendendo a aceitar que valor não é só ação. A Helen lidando com liderança, sem perder conexão com a família. Os filhos tentando não serem definidos só pelos poderes deles. E isso tudo acontecendo ao mesmo tempo, sem ninguém realmente resolvido. Porque essa é a identidade da franquia. Eles não chegam num estado final perfeito, eles só continuam se ajustando. E talvez seja isso que mais diferencia Os Incríveis 2 de outras animações de super-herói. Ele não tenta encerrar a família, ele tenta mostrar ela em movimento constante. E no fim das contas, é isso que mantém a história viva, mesmo depois dos créditos. Não é sobre vitória definitiva, é sobre continuar tentando funcionar juntos. Perigoso, mas ela ainda não sabe disso. Enquanto isso, o Bob começa a se mover de forma mais ativa dentro da casa, tentando recuperar algum tipo de controle da situação familiar. Mas até isso parece meio fora de lugar para ele. Como se ele estivesse sempre um passo atrás de tudo. E isso vai pesando. Agora, o filme começa a construir uma sensação muito específica aqui. Dupla realidade. De um lado, o mundo público dos heróis sendo reintroduzidos como algo seguro e controlado. Do outro, uma realidade escondida onde as coisas estão sendo manipuladas. E essas duas camadas começam a se aproximar perigosamente. E você sente isso como espectador, mesmo sem todas as respostas ainda. E é aqui que a história começa a preparar o terreno para a virada mais importante do filme. Porque até agora, tudo ainda parece reversível. Mas isso vai mudar muito rápido. Aqui o filme começa a ficar sério de um jeito diferente. Não é mais só tensão escondida. Agora é aquele tipo de sensação de ok, isso aqui saiu do controle e ninguém percebeu ainda. E é justamente nesse ponto que Os Incríveis 2 começa a mostrar que toda aquela estrutura bonita de retorno dos super-heróis não era tão sólida quanto parecia. A Ellen, que até então estava sendo tratada como a grande vitrine desse novo projeto, começa a se aproximar mais da verdade sem nem perceber completamente. E isso é o mais interessante. Ela não descobre tudo de uma vez. Ela vai esbarrando nas coisas. Pequenos sinais, pequenos erros, coisas que não deveriam acontecer dentro de um sistema perfeito. E quando você começa a juntar esses detalhes junto com ela, a sensação é bem clara.
Tem algo muito errado acontecendo por trás dessa reabilitação dos heróis. Ao mesmo tempo, o Bob continua naquela rotina doméstica que já não é só cômica. Agora tem um tom meio melancólico, porque ele não tá só ajudando em casa. Ele tá tentando se convencer de que ainda tem importância ali. E isso vai corroendo ele aos poucos. Tem momentos em que ele claramente não sabe mais qual é o lugar dele nesse mundo. E isso pesa mais do que qualquer vilão físico. Enquanto isso, os filhos continuam sendo uma parte essencial desse caos emocional. A Violet ainda lidando com identidade e invisibilidade social. O Dash cheio de energia, mas sem noção de limites. E tudo isso dentro de uma casa onde os adultos também estão emocionalmente deslocados. É como se ninguém ali estivesse exatamente onde deveria estar. E isso cria uma tensão familiar que corre paralela à trama principal. Agora, voltando para Ellen, as missões começam a ficar mais estranhas. Não em termos de ação, porque visualmente tudo continua impecável, mas em termos de controle. Tudo parece muito guiado, muito direcionado, como se alguém estivesse puxando os fios sem aparecer em cena. E isso começa a incomodar ela. Só que ainda não o suficiente para ela parar tudo. E esse detalhe é importante, porque o filme não transforma a Ellen em alguém impulsiva. Ela é racional, ela observa, ela analisa. E isso faz com que a descoberta dela seja mais lenta, mas também mais crível. E enquanto isso acontece, o filme começa a aumentar a presença de elementos tecnológicos que parecem ajudar os heróis, mas na prática estão limitando eles. E aqui entra uma das ideias mais fortes do filme: controle disfarçado de suporte. Tudo parece feito para facilitar, mas na verdade está reduzindo a autonomia. E isso é assustador quando você percebe. Ao mesmo tempo, o Bob começa a sentir uma frustração crescente, porque ele não consegue acompanhar o que está acontecendo do lado de fora. Ele está preso no micro, enquanto o macro está desmoronando. E isso cria uma separação emocional muito forte entre ele e a Ellen, porque eles estão vivendo realidades completamente diferentes. E o filme mostra isso sem precisar de diálogo explicativo. É comportamento, é distância, é silêncio. Agora, tem um ponto que começa a ficar mais evidente aqui. A ideia de que alguém está manipulando super-heróis diretamente através de tecnologia. E isso muda completamente o nível da ameaça. Porque não é mais sobre opinião pública, não é mais sobre governo, é sobre controle direto de ação. E isso significa que qualquer herói pode virar uma arma sem nem perceber. E isso deixa tudo mais instável. E o mais interessante é que o filme ainda não revela tudo completamente. Ele continua deixando você desconfortável, mas sem confirmação total. E isso é muito inteligente, porque mantém você preso na dúvida junto com a Ellen. Enquanto isso, o Bob começa a ter pequenos momentos de tentativa de conexão com a família, mas sempre com aquele sentimento de deslocamento. Como se ele estivesse tentando alcançar algo que já está um passo à frente dele o tempo todo. E isso vai acumulando frustração emocional. Agora, o filme começa a construir uma sensação muito clara aqui: isolamento. Cada personagem está isolado dentro da própria função. A Ellen no papel de heroína pública, o Bob no papel de cuidador doméstico, os filhos tentando existir dentro desse caos. E ninguém consegue realmente alcançar o outro completamente. E isso vai preparando o terreno para a ruptura maior que está chegando, porque até agora ainda existe a ilusão de controle. Mas essa ilusão vai começar a quebrar muito rápido, porque até agora, em Os Incríveis 2, tudo estava naquele equilíbrio estranho entre parece seguro e tem alguma coisa muito errada aqui. Só que agora, esse equilíbrio começa a quebrar. A Ellen começa a chegar mais perto do núcleo desse projeto de reabilitação dos super-heróis. E quanto mais ela avança, mais claro fica que aquilo não é exatamente um resgate dos heróis, e sim um sistema muito bem construído de controle. E o mais interessante é que o filme não transforma isso em uma revelação explosiva imediata. Ele vai desmontando aos poucos, como se estivesse puxando fio por fio de uma mentira bem costurada. Enquanto isso, o Bob continua preso na rotina doméstica, mas agora já não é só sobre frustração leve ou humor de situação. Tem uma sensação mais pesada nele, como se ele estivesse ficando cada vez mais distante da própria identidade.
E isso é muito forte, porque ele não perdeu nada fisicamente, mas emocionalmente, ele começa a se sentir irrelevante. E isso mexe com ele de um jeito silencioso, sem explosão, sem discurso, só desgaste. E esse desgaste vai aparecendo nas pequenas interações com os filhos, principalmente quando ele tenta impor alguma ordem e percebe que não tem o mesmo impacto que teria antes. A casa virou um lugar onde ele está presente, mas não necessariamente no controle, e isso vai corroendo ele aos poucos. Enquanto isso, a Ellen finalmente começa a ver coisas que não dá mais para ignorar. E aqui, o filme faz algo muito bom. Ele não transforma ela em alguém ingênuo que não percebe nada. Ela percebe. Ela só ainda não sabe o tamanho daquilo. E isso é muito mais interessante narrativamente, porque cria aquela sensação de ela tá chegando perto demais de algo perigoso. E quanto mais perto ela chega, mais isolada ela fica dentro daquele sistema. As missões continuam sendo apresentadas como sucesso absoluto na mídia, mas fora da superfície, existe uma sensação constante de artificialidade, como se tudo estivesse sendo guiado para um resultado específico. E isso começa a incomodar ela profundamente. Agora entra um ponto crucial. A tecnologia de controle que antes era só suspeita começa a ganhar forma mais concreta. E aqui o filme muda um pouco o tom, porque não é mais teoria, é prática. E isso transforma completamente a ameaça. Não é mais manipulação de opinião, é manipulação de ação. E isso é muito mais perigoso, porque significa que alguém pode literalmente transformar heróis em instrumentos sem consentimento real. E isso tira qualquer sensação de segurança do sistema inteiro. Enquanto isso, o Bob começa a ter um pequeno momento de avanço dentro da história familiar, tentando reconectar com os filhos de forma mais ativa. Mas até esses momentos vêm com um gosto estranho, porque ele ainda sente que está atrasado em relação ao mundo que está acontecendo lá fora. E esse contraste fica cada vez mais forte. De um lado, a Ellen lidando com um sistema cada vez mais suspeito. Do outro, o Bob tentando manter uma estrutura doméstica que já não responde da mesma forma. E no meio disso tudo, os filhos tentando existir dentro de duas realidades diferentes ao mesmo tempo. E isso cria uma sensação de fragmentação emocional muito bem construída pelo filme. Agora, uma coisa que eu preciso destacar aqui é como o filme usa a mídia dentro da própria narrativa. Tudo que a Ellen faz é transformado em espetáculo. E isso cria uma camada adicional de distorção da realidade, porque o público dentro do filme não vê o que realmente acontece, vê uma versão editada e controlada dos eventos. E isso reforça ainda mais a ideia de manipulação. E aqui começa a crescer uma dúvida muito importante. Se tudo que a gente vê como sucesso é controlado, então o que está sendo escondido? E essa dúvida começa a corroer o espectador junto com a personagem. Enquanto isso, o sistema de controle vai ficando mais presente, mais sofisticado e mais silencioso. Ele não precisa mais se impor. Ele só precisa funcionar. E quando algo funciona demais nesse tipo de história, geralmente não é natural. E é exatamente nesse ponto que o filme começa a preparar uma virada mais agressiva. Porque até aqui ainda existia espaço para dúvida, mas isso vai mudar. Porque até agora, em Os Incríveis 2, a gente estava naquele jogo psicológico. Suspeita, dúvida, pequenos sinais estranhos. Tudo ainda meio controlado. Mas a partir desse ponto, o controle começa a quebrar de verdade. A Ellen finalmente começa a juntar as peças de forma mais clara. E não é mais aquela sensação de tem algo errado. Agora é, ok, isso aqui foi planejado para ser errado desde o começo. E isso muda tudo. As missões que pareciam limpas e seguras começam a mostrar rachaduras mais evidentes. Situações que deveriam ser simples começam a fugir do padrão, como se alguém estivesse forçando os eventos a seguir um roteiro invisível. E o mais assustador é que isso não parece caos aleatório, parece direção, como se tudo estivesse sendo encenado. Enquanto isso, o Bob continua naquela linha de frente doméstica, mas agora o tom já não é só frustração pessoal. Tem um tipo de solidão mais profunda crescendo nele. Ele começa a perceber que não é só que ele está fora das missões, é que ele está fora da narrativa principal do mundo. E isso pesa mais do que qualquer luta, porque um herói sem missão vira só alguém esperando.
E o filme trabalha isso muito bem sem precisar verbalizar demais. Agora, enquanto essas duas linhas emocionais vão se afastando e se aproximando ao mesmo tempo, os filhos continuam sendo um espelho do caos interno da família. A Violet ainda lidando com identidade e invisibilidade social, o Dash preso entre energia e impulsividade, e o bebê, que continua sendo um fator imprevisível dentro de qualquer situação. E isso tudo cria uma dinâmica muito interessante. Ninguém ali está emocionalmente alinhado. E isso reflete diretamente na estrutura da história. Agora entra um ponto que começa a deixar tudo mais claro. A manipulação através de tecnologia não é só uma possibilidade, ela já está acontecendo de forma ativa. E o filme começa a mostrar isso de maneira mais direta. Os heróis não estão agindo totalmente por conta própria. Existe uma interferência constante, uma espécie de controle invisível guiando ações e decisões. E isso muda completamente o nível da ameaça, porque não é mais sobre engano, é sobre comando. E quando você entende isso junto com a Ellen, a sensação é de desconforto crescente, porque significa que qualquer missão anterior pode não ter sido realmente decisão dela. Enquanto isso, o Bob começa a ter pequenos momentos de tentativa de reconexão emocional com a família, mas tudo parece deslocado, como se ele estivesse tentando encaixar algo antigo em uma realidade que já mudou. E isso cria uma frustração silenciosa muito forte. Agora, o filme começa a trabalhar uma ideia muito importante aqui: perda de autonomia. E isso não é só sobre heróis, é sobre identidade. Se alguém pode controlar suas ações sem você perceber, o que sobra de você? E essa pergunta começa a se formar no subtexto da história. Enquanto isso, a Ellen começa a ficar cada vez mais isolada dentro do próprio sistema que ela está ajudando a promover. Porque quanto mais ela avança, menos ela pode confiar no que vê ao redor. E isso é uma das formas mais eficazes de tensão narrativa: isolamento dentro do progresso. Você está avançando, mas ficando mais sozinha. E o filme começa a usar isso de forma bem consistente. Agora, um detalhe importante. A mídia dentro do filme continua reforçando uma versão idealizada dos eventos. Tudo parece sucesso, tudo parece progresso, mas o que a gente vê como espectador não bate com essa narrativa. E isso cria uma camada de desconfiança dupla, dentro da história e fora dela. E essa divergência começa a ficar cada vez mais insustentável. Enquanto isso, o Bob começa a perceber que talvez ele não seja só fora da ação. Talvez ele seja necessário de um jeito que ainda não ficou claro. Mas ele ainda não tem acesso a essa virada. Ele ainda está preso na tentativa de entender o próprio lugar. E isso mantém ele numa posição emocional muito vulnerável. Agora, o filme começa a preparar o terreno para uma revelação maior, porque até aqui ainda existe uma ilusão de que alguém está tentando corrigir o sistema, mas essa ilusão está prestes a quebrar. Agora sim, o filme entra naquela fase em que você para de suspeitar e começa a entender que existe um plano muito mais sujo acontecendo por trás de tudo. Em Os Incríveis 2, esse é o momento em que as peças começam a encaixar de um jeito que não é confortável. Porque quanto mais sentido faz, mais errado parece. A Helen já não está só desconfiando. Ela está praticamente cercada de evidências de que o sistema inteiro de reabilitação dos super-heróis não é o que foi vendido para ela, nem para a sociedade. E o mais interessante aqui é como o filme trabalha a sensação de isolamento dela. Porque mesmo estando no centro das missões, mesmo sendo a cara pública desse retorno dos heróis, ela começa a se sentir completamente sozinha dentro do próprio trabalho. Ninguém parece ver o que ela começa a enxergar. Ou pior, parece que ninguém quer ver. E isso aumenta muito a tensão. Enquanto isso, o Bob continua preso naquela realidade doméstica, que já não é mais só rotina, virou quase uma bolha emocional. Ele tenta se manter útil, tenta se convencer de que está contribuindo, mas cada dia parece reforçar a sensação de que ele está ficando fora de algo maior. E isso começa a afetar até o jeito como ele interage com os filhos. Não de forma explosiva, mas com pequenos momentos de frustração, de dúvida, de insegurança. E isso é importante porque o filme não transforma ele em caricatura. Ele continua sendo um herói, só que fora do palco. Agora, enquanto essas duas linhas continuam se afastando emocionalmente,
o filme começa a revelar com mais clareza o elemento central da manipulação, o controle direto através de tecnologia. E aqui não é mais subtexto, é estrutura. A ideia de que os heróis estão sendo guiados, ativados e até neutralizados por um sistema externo começa a ficar evidente. E isso muda completamente a natureza do conflito, porque agora não existe mais liberdade de ação, existe execução de comando. E isso é assustador dentro desse universo. Enquanto isso, a Ellen começa a perceber que algumas missões que pareciam vitórias perfeitas podem não ter sido vitórias reais. E esse tipo de dúvida é muito mais perigoso do que qualquer inimigo físico, porque ela começa a questionar não só o sistema, mas as próprias ações dela dentro dele. E isso cria uma crise interna muito forte. Agora o filme começa a brincar com uma ideia bem importante: percepção versus realidade. E para fechar essa conversa de vez, eu queria deixar uma sensação final bem honesta sobre Os Incríveis 2, sem tentar romantizar demais, nem criticar por esporte. Porque esse tipo de filme funciona melhor quando você para de comparar e começa a enxergar ele pelo que ele realmente é. Uma continuação que tenta expandir um universo sem perder completamente a essência emocional da família Parr. E isso não é simples, principalmente depois de tanto tempo entre um filme e outro, com expectativa gigante do público. O que mais me pega, olhando tudo em retrospecto, é como o filme insiste em uma ideia central do começo ao fim. Ninguém ali está exatamente no lugar que acha que deveria estar. O Bob não está no papel de herói ativo que ele idealiza. A Ellen não está só como esposa ou figura de suporte. Ela vira protagonista de um sistema inteiro. Os filhos não estão só crescendo, estão tentando entender quem são dentro de um mundo que já espera coisas deles. E isso deixa tudo meio fora do eixo o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, esse desencaixe é justamente o que faz o filme funcionar. Porque ele não tenta resolver a família como se fosse um problema simples. Ele só mostra eles tentando existir dentro do caos. E isso é mais real do que parece num filme de super-herói animado. Outra coisa que eu acho importante destacar é como o filme usa a ação não só como espetáculo, mas como linguagem emocional. Cada cena grande não é só sobre ganhar ou perder, é sobre o estado interno dos personagens. Quando a Ellen está em ação, existe confiança misturada com dúvida. Quando o Bob entra em cena, existe força misturada com insegurança. E isso dá uma textura diferente para o filme. Não é só movimento, é sentimento em movimento. E talvez o ponto mais forte de tudo isso seja justamente a família, porque no fim, não importa o quanto o sistema ao redor deles tente controlar, reorganizar ou definir quem eles são. O núcleo continua sendo a conexão entre eles, imperfeita, bagunçada, às vezes frustrante, mas real dentro daquele universo. E eu acho que é isso que faz o filme ficar na cabeça depois que termina. Não é só a história dos super-heróis voltando, é a ideia de que, mesmo quando tudo tenta te colocar em um papel específico, ainda existe espaço para você tentar se ajustar com as pessoas que importam. E fechando aqui de forma bem direta, não é um filme perfeito, mas é um filme muito consciente do que quer ser. E isso já coloca ele num lugar bem sólido dentro da animação moderna. Aqui eu vou ser bem direto contigo, no mesmo clima que a gente manteve até agora, porque depois de tudo que a gente destrinchou de Os Incríveis 2, dá pra fechar essa ideia com uma reflexão mais pé no chão mesmo. Esse tipo de continuação mais expansiva funciona, mas funciona de um jeito diferente do que muita gente espera quando pensa em sequência. Porque quando você pega um primeiro filme tão redondo quanto o original, você não tem muito espaço para repetir fórmula sem parecer redundante. Então o segundo precisa escolher. Ou ele tenta ser uma versão maior do mesmo impacto, ou ele muda o foco e aceita que vai mexer em outras coisas. E aqui ele claramente escolhe mudar o foco. Ele não tenta ser mais simples, ele tenta ser mais amplo. E isso vem com um custo e um ganho ao mesmo tempo. O ganho é que o universo cresce. Você sente que existe mais coisa acontecendo além da família, mais camadas sociais, mais discussão sobre controle, imagem pública, tecnologia e identidade. O mundo parece mais vivo. Mas o custo é que aquela simplicidade emocional direta do primeiro filme fica mais diluída em alguns momentos,
porque agora existem mais linhas narrativas competindo pela sua atenção, e isso muda o ritmo da experiência. Uma coisa que eu sempre volto a pensar é como esse filme trata a ideia de ser herói sem romantizar demais. Ele basicamente diz: ser herói não é só sobre força ou poder, é sobre contexto, responsabilidade e como o mundo reage ao que você faz. E isso encaixa perfeitamente na proposta dele de mostrar uma sociedade tentando administrar super-heróis, como se fossem recurso público. Agora, trazendo isso para o lado mais pessoal da história, o núcleo da família continua sendo o que segura tudo, porque se você tirar toda a parte de tecnologia, controle e mídia, o que sobra é uma família tentando se entender, enquanto cada um está em uma fase completamente diferente da vida. E isso é algo muito real. Pais tentando se reencontrar dentro de papéis que mudam. Filhos tentando existir sem perder identidade. E ninguém ali realmente no tempo certo, emocionalmente. Isso cria aquele caos que não é destrutivo, mas é constante. E talvez esse seja o ponto. O filme não quer te entregar uma sensação de estabilidade perfeita. Ele quer te mostrar adaptação. Agora, se eu tiver que te dar uma leitura final bem sincera como alguém que analisou isso tudo com você, esse filme não foi feito para substituir o primeiro. Ele foi feito para continuar a conversa que o primeiro começou, só que em outro nível. Menos sobre descobrir quem você é, mais sobre o que acontece quando o mundo tenta definir isso por você. E isso é uma mudança de tema bem grande. Então, no fim das contas, se você entrar esperando o mesmo impacto emocional direto do primeiro, talvez você sinta a diferença. Mas se você entrar entendendo que é outra proposta dentro do mesmo universo, ele encaixa muito melhor. E agora sim, fechando essa ideia. No fundo, o que faz esse filme funcionar não é só ação, nem vilão, nem reviravolta. É a forma como ele continua insistindo nessa família, mesmo quando tudo ao redor está tentando puxar eles para direções diferentes. E isso, querendo ou não, é o coração de tudo. Dando esse último passo para fechar de vez a nossa conversa, dá para olhar para Os Incríveis 2 com um pouco mais de distanciamento e perceber uma coisa bem interessante. Esse filme não quer ser só uma continuação, ele quer ser uma recontextualização do que significa ser herói dentro daquela família. E isso muda bastante a forma como você lembra dele depois. Porque quando você assiste pela primeira vez, você foca muito na ação, nas missões da Ellen, no Bob tentando se encontrar em casa, no mistério do controle dos heróis. Tudo isso chama a atenção na superfície. Mas quando você junta tudo com calma, o que fica não é só a história de um vilão ou de um sistema sendo derrubado. O que fica é a ideia de que cada personagem está tentando recuperar um tipo de equilíbrio que nunca foi totalmente estável. E isso é muito humano. O Bob não volta ao mesmo lugar de antes, porque esse lugar nunca foi realmente sustentável. A Helen não assume o controle, como uma vitória simples, porque liderança ali vem com peso e responsabilidade constante. E os filhos não voltam a ser apenas crianças vivendo aventuras. Eles continuam crescendo dentro de um mundo que já espera coisas deles. E isso é o tipo de continuidade que o filme tenta construir. Nada volta exatamente ao normal, porque o normal já foi quebrado desde o começo. Outra coisa que eu acho importante reforçar é como o filme usa o contraste entre público e privado o tempo inteiro. O que o mundo vê dos heróis não é o que a família vive dentro de casa. E essa diferença cria uma tensão constante que não depende só de ação, mas de percepção. Você começa a entender que nesse universo, imagem importa tanto quanto poder. E isso deixa tudo mais complexo do que um simples bem contra mal. Agora, se eu olhar para a experiência completa do filme